Saudações, professor Alexandre Paiva, mais uma vez aqui junto com o pessoal no YouTube, no nosso canal, dando continuidade então aos nossos projetos de trabalhar um pouco o veículo internet, em especial o YouTube através desse canal. Nós damos continuidade. Como falei, sou professor de Jiu-Jitsu da Academia Fada e graças à minha equipe e a todos os colaboradores que estão conosco, nos acompanhando através do Instagram, através do WhatsApp, a gente conseguiu ajustar alguns sistemas. Então a gente está conseguindo fazer algumas lives através do Instagram, difícil falar assim, não, através do Instagram, e também acompanhando alguns resultados através do WhatsApp. A Academia Fada, como vocês sabem, de Bento Ribeiro, é a sede do nosso trabalho, ela está fechada, mas a Academia Fada acaba ficando no coração de cada um de vocês. Então eu queria agradecer a todos aqueles que têm colaborado para que o nosso trabalho venha produzir. No caso, o Plínio de Sai aí em São Paulo, o professor Jefferson Miller, lá da UOSPET, o professor Guerreiro, que tem acompanhado, o pessoal do Paraná também, tem acompanhado para o nosso canal ficar direitinho. Então, hoje a gente entra com a primeira fase, efetivamente, do nosso trabalho, que foi a live realizada pelo professor Ricardo Egídio e pelo professor Antônio Júnior. Ricardo Egídio falou, é um mestre de Jiu-Jitsu, faixa coral do 7º grau, e ele comentou sobre as entidades de Jiu-Jitsu e os mestres de Jiu-Jitsu, uma inter-relação entre as entidades, toda a formação estrutural e também os mestres de Jiu-Jitsu. Já o professor Antônio Júnior, faixa preta do 4º grau de Jiu-Jitsu, também 3º dan de Judô, um profissional de educação física e acadêmico de neurociência, ele falou sobre o Jiu-Jitsu infantil. Então vou colocar aqui alguns pontos relatados por eles e o meu ponto de vista a respeito. Essa live foi no dia 9 de abril, às 10 horas da manhã, através do Instagram. Então a primeira pergunta para o Ricardo Egídio foi como ele vê as diversas entidades de Jiu-Jitsu e os seus respectivos representantes e grandes mestres e mestres que fazem parte dessas instituições. A resposta dele foi que as instituições federativas, elas são regulares, são aceitas, são legais, mas que realmente o grande número de entidades fazem com que o esporte, o jiu-jitsu, que não é um esporte olímpico, faz com que o jiu-jitsu não tenha certo grau de credibilidade pelo grande número de entidades federativas. E é lógico, nas competições, cada federação fazendo a sua regra, também fica difícil termos essa credibilidade. E o outro ponto que ele colocou foi que, por conta das instituições serem muito modernas ainda, a partir dos anos 90, que foram criadas a confederação e algumas federações que começaram a tomar certo volume a partir dos anos 90, somos ainda um esporte muito novo e que vai sofrer adaptações, que vai se ajustar de acordo com o mercado. Uma coisa é certa, palavras dele, enquanto não houver efetivamente uma adesão a uma união entre essas entidades, o esporte ele fica ainda passível de não estar bem reconhecido. Então, no meu ponto de vista, o Ricardo Egídio, lógico, ele é erudito, foi muito mais contextual do que eu. Eu sou um cara mais despojado, então, na minha opinião, eu acho que ele está certo, sim, quando nós temos muitas entidades. Mas se você observar também, favoreceu o crescimento do jiu-jitsu. Favoreceu que o jiu-jitsu chegasse a alguns pontos que não chegavam. E quer ver um grande exemplo do crescimento do jiu-jitsu através das inúmeras federações? É o caso das competições realizadas pela UAE, que são os campeonatos do Grande Slam. Além de levar o alto grau de reconhecimento do jiu-jitsu em outros países, em outros continentes, ele também remunera os seus campeões com uma quantia em dinheiro muito alta. Então, quer dizer, isso deu uma transformação muito grande no nosso jiu-jitsu. Hoje tem professores, tem competidores de jiu-jitsu que conseguem viver com o dinheiro arrecadado nas competições que são campeões. Sem contar que isso também abre portas para que ele venha ministrar aulas, seja contratado ou abra sua própria academia, ministrando aulas em outros países, em especial os brasileiros. A gente já tem exemplo disso. Então é
uma visão sobre o crescimento do jiu-jitsu que realmente ter muitas federações é ruim, mas esse é um ponto que até foi positivo. A outra colocação foi sobre os mestres de jiu-jitsu. Pelo jiu-jitsu ser novo, então poucos foram os mestres dos anos 90 que ainda muitos estão se formando mestre agora. Né? Então, muitos da época dos anos 60, 70, 80, onde não havia uma regra realmente consolidada, um estatuto realmente consolidado, ou um sistema realmente consolidado, muitos desses professores, que atualmente são mestres, deixaram de acompanhar os calendários e a ratificação, esse reconhecimento através da entidade federativa ou confederativa. Então, muitos dos mestres não estão ajustados junto desses padrões que foram colocados a partir dos anos 90 de uma forma mais efetiva. Então, por conta disso, alguns também que foram alunos ou são alunos, deixaram de ter certo grau de reconhecimento nas entidades, mas isso está se ajustando agora. Né? Eu vou tirar como exemplo sobre entidades federativas e seus respectivos mestres, que logo no início dos anos 90, isso foi comentado pelo Ricardo Egídio, no início dos anos 90, foi ratificada a Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e criada a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Logo, concomitantemente a esse evento, foi criado também a União dos Mestres, que foi o Centro de Estudo Avançados em Artes Marciais, lá no Sargento Cascadura, subúrbio do Rio de Janeiro, através do mestre Sérgio Ferreira Bastos, do mestre Marcos do Santo Costa e do professor Célio, que, junto a outros profissionais e professores, deram a formatação de uma entidade que não trabalhava efetivamente com a regularização do jiu-jitsu, mas sim com todos os componentes que davam formato ao jiu-jitsu, em especial os componentes teóricos e acadêmicos das técnicas que envolviam o jiu-jitsu. Então esse trabalho foi um trabalho também pioneiro e que cabe a gente elevar aqui, por ser de alto grau de reconhecimento. Até hoje se reflete esse trabalho através do exemplo desse vídeo aqui que a gente está fazendo hoje. Então é algo que já vem sido buscado há bastante tempo, em especial também pela a própria estrutura organizacional da Academia Fada de Jiu-Jitsu em Bento Ribeiro. O mestre Hélio Fada, o próprio grande mestre Oswaldo Fada, ele já fazia esse trabalho de cursos de primeiros socorros, de emergência, né, que era chamado na época, de cursos de técnicas de ensino, de cursos de defesa pessoal, intra-academia para os seus professores, para que esse trabalho tomasse um formato. Então, a primeira pergunta do Ricardo Egídio foi essa. Já na continuidade, Antônio Júnior, ele foi perguntado, poxa, professor, como é que nós vemos um professor que ministra aula tido como ogro, um cara grosseiro, um cara, né, ele ser tão amado, tão querido com os seus alunos e com os familiares. Né? Aquele casca grossa ali dentro do tatame para as pessoas, mas quando a gente vê realmente quem é um cara com coração de ouro. A resposta dele foi que a experiência que cada professor tem faz com que ele tenha o seu modo de tratar os seus alunos. Mas que, em especial, o jiu-jitsu ele já tem essa característica mesmo. Isso foi muito apregoado nos anos 90, né, do bad boy, do casca grossa, do old school. Então, foi muito apregoado nessa época, mas que, na verdade, dentro do kimono existe um ser humano que sente as mesmas coisas, que tem família e que se preocupa com a sociedade. Bom, fazendo um adendo à resposta do professor Antônio Júnior, eu concordo plenamente. Nós temos exemplos aí, poxa, fantásticos de casca-grossas, de pessoas bem, né, com aquele estereótipo de brabo, e quando a gente vê, o cara tem um coração de ouro, trabalha com projetos sociais, o cara ajuda pessoas, o cara, cada um dos senhores, cada um de vocês que está nos assistindo, sabe, reconhece no mundo do jiu-jitsu pessoas como essa. Né, que só tem aquele estereótipo, mas na verdade tem um bom coração. O jiu-jitsu ele prega muito isso e é mó barato, né? Porque o jiu-jitsu é paradoxal nesse aspecto. A criança que é
tímida, que não tem aí um bom desenvolvimento de relações humanas com outras crianças, né, que é tido aí meio que afastado do restante dos outros grupos. Quando entra no jiu-jitsu, ele muda o comportamento, se torna um garoto mais ativo, mais corajoso, mais motivado. E, conforme eu disse, paradoxalmente, já os jovens, as crianças que são mais arredias, que são mais bagunceiras, que são mais, né, ali exacerbadas no comportamento, se tornam mais tranquilas, mais obedientes, mais calmas no jiu-jitsu. Tem um grande exemplo que eu gosto muito de citar nas minhas aulas, que é o grande mestre Hélio Gracie. Ele falava o seguinte: o jiu-jitsu que eu criei foi para dar chance aos mais fracos. E quando ele coloca essa frase, ela entra com muita propriedade, porque ele não visava um conjunto de técnicas que pudesse sobrepujar alguém, machucar alguém. Não, ele trabalhava em cima do aluno, do ser humano. Porque só o fato dele sair de uma posição de submissão, de tristeza, e se tornar alguém que se sentisse motivado, valorizado, isso já era a vitória dele. E que, por consequência, poderia se tornar ou não um atleta, um competidor, mas uma coisa certa, uma pessoa diferenciada que valorizaria mais as questões intrapessoais e emocionais, isso ele fazia. Então, quando a gente observa professores como esse, que trabalham a autoestima do seu público, a gente vê que realmente o jiu-jitsu é muito mais do que um conjunto de lutas, é um conjunto de técnicas de combate. O jiu-jitsu faz com que nós tenhamos a mudança comportamental, e é lógico, uma mudança comportamental para o bem, né? Então, essa é o segmento. Aí, voltando ainda, o mestre Ricardo Egídio foi como ele avaliava, né, o trabalho dos mestres e professores para o futuro do jiu-jitsu. A gente vê hoje, ele foi muito contundente nisso, a gente vê hoje, o jiu-jitsu é uma ferramenta de emprego natural. Olha como é legal. A gente estuda, a gente vai para a escola desde pequeno, nós nos formamos numa coisa que poderá nos dar um trabalho, um emprego, nós gastamos nossa vida toda e conseguimos um emprego justo e perfeito. Mas olha o jiu-jitsu, que é um hobby. Eu brinco, eu luto, eu me divirto, em certo ponto da minha vida eu chego a uma certa graduação, roxa, que já é um ponto de destaque na academia, eu começo a atuar como monitor, isso se meu professor me estimulou a isso, ou me permite isso. Na faixa marrom eu começo a instruir, olha só, instrutor de jiu-jitsu. Então já é algo visto diferente do que um hobby. Você já está trabalhando, já está executando de uma forma laboral algo que até então era um hobby. E aí quando você termina e chega à faixa preta, você se divertindo, fazendo o que gosta, acabou se tornando um professor de jiu-jitsu. Olha que engraçado, fazendo um paradoxo, né, uma analogia daquilo que você estuda. Você estudou ensino fundamental, ensino médio, fez faculdade, pós-graduou, se formou em alguma coisa. Foi difícil, foi trabalhoso, foi oneroso. E o jiu-jitsu foi gostoso e você ainda se tornou um profissional. Então, olha, observando o jiu-jitsu nesse aspecto, e conforme o Ricardo falou, existem portas abertas para todos. O mundo é um campo gigantesco e principalmente o jiu-jitsu sendo brasileiro. Eu tenho certeza que vocês estão assistindo esse vídeo. Tem amigos que estão fora do país trabalhando a respeito do jiu-jitsu. Então fica aqui a dica para a gente fechar com chave de ouro esse tema aqui agora, esse primeiro momento da live de hoje com o mestre Ricardo Egídio e o professor Antônio Júnior. Invista no teu jiu-jitsu. Mas não só no teu jiu-jitsu intra-academia. O teu professor ele vai te ajudar sempre, a tua vida toda, teu mestre. Mas hoje o campo do jiu-jitsu aberto faz com que você procure outros recursos que possam lhe dar mais ferramentas para ser destacado lá fora ou até mesmo aqui no Brasil. Um professor que tem conhecimento não só dentro da sua academia, mas que tem outras formações que corroboram com uma boa aula de jiu-jitsu, fazem um grande diferencial. Nós não estamos mais na época do jiu-jitsu simplesmente em que o cara desenvolver técnicas de luta é o suficiente. Nós estamos na época de um jiu-jitsu com um pouco mais de volume intelectual também.
tudo vai entrar nesse conjunto. Procure sua federação, procure sua academia, procure seu professor. Peça a ele para lhe orientar também para essa vida profissional. Siga os exemplos de muitos que estão lá fora. Consulte-os, você tem um contato deles. Siga-os no Instagram, siga-os e os procure na internet. Vocês terão excelentes exemplos lá fora, em todos os países do mundo. Vamos começar um trabalho diferente. Vamos dar uma olhada para a nossa federação. Vamos ver como é que está a nossa regularidade. Vamos dar uma olhada para a nossa academia. Vamos ver como é que está a nossa regularidade. Vamos procurar os cursos e programas de formação que melhorem o teu profissionalismo. O inglês é uma delas. O inglês hoje, se você notar, você que tem filho pequeno, de tanto brincar no telefone celular ou nos videogames, provavelmente ele está falando mais inglês do que você. Então, vamos procurar trabalhar em cima disso. Eu fico muito feliz de estar podendo dividir, eu estou procurando fazer vídeos pequenos, procurando dividir com vocês essas informações que eu tenho certeza que vão realmente fazer diferencial, não só para você, mas para o jiu-jitsu, para as pessoas que farão aulas com os novos professores de jiu-jitsu, terão uma visão diferente de uma arte marcial que tanto agrega em nossas vidas. Mais uma vez, Alexandre Paiva, um grande abraço a todos, fique com Deus, até a próxima.